Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre um acontecimento que ano a ano se renova e que os espíritas precisam conhecer a sua real significação. E nós estamos falando exatamente das cerimônias ou do chamado Domingo da Páscoa. Então, veja bem, essas comemorações, por assim dizer, vêm desde as épocas medievais, das épocas antigas, em que os povos festejavam a natureza. Esse dia era chamado de Festa da Primavera, porque os povos se regozijavam esses espaços que começavam no mês de março, por assim dizer, em que havia a cessação daquele inverno tão terrível e homenageava-se um novo ciclo da vida. Festas assim se realizavam nessa época primaveril, a lua cheia enfeitando tudo. E no decurso desses tempos, desse, entre aspas, culto à natureza, vários outros motivos foram se acrescentando. Alguns valores espirituais para duas grandes religiões, o judaísmo e para o judaísmo, para os povos hebreus, ele aparece com o nome de Pesach, não sei se é assim que se pronuncia, mas que quer dizer mensagem. Para eles tem uma simbolização muito especial, porque é uma festa só do povo de Israel da escravidão do Egito. E exatamente esses detalhes todos de milhares de anos antes de Cristo é relatada no Novo Testamento, da Bíblia, no livro Êxodo. Então, para eles, nessa passagem, nesse dia, eles comemoram como se fosse o dia da independência deles. Porque o termo deles lá, pensar, indica passar para um outro lugar, sair do lugar em que se está para ir para um outro, ou sair da escravidão para a liberdade. Daí porque também entre eles é conhecido esse dia ou essas festas como a festa da. E segundo o judaísmo, os hebreus devem todos os anos celebrarem costumes rituais durante uma semana inteira, entre os dias 14 e 20 de um mês que eles chamam de Nissan, que é o primeiro mês do calendário hebraico, porque esse mês foi o mês em que o povo de Israel teria saído do Egito. Então, as comemorações atualmente acontecem entre os dias 22 de março e 25 de abril. São as datas fixadas pelo calendário lunar, que é comum às antigas civilizações. É escolhida, portanto, a primeira lua cheia da primavera para recordar que no dia da fuga cheia, o que possibilitou hebreus marcharem sem acender os achotes, assim não serem descobertos pelos exércitos do faraó. No catolicismo, são festas para comemorar a ressurreição do Cristo, para justificar que ele é que salva pela fé e pelo sangue que derramou, e com isso, remindo os pecados de toda a humanidade, lembrar eternas. Então, aí surge a pergunta: o que a Páscoa
judaica. E o que a Páscoa tem a ver intimamente? Nós sabemos que a crença dominante de então une, por exemplo, a última ceia de Jesus, que foi, segundo o costume hebreu, foi numa quinta-feira e era noite de lua cheia. Os que eram judeus celebravam a Páscoa judaica. E por isso a crença de então colocou a quinta-feira santa também na primeira lua cheia, entre os meses de março e abril, desencadeando aí o que é conhecido como a Semana Santa. Daí então vão surgindo os costumes nós. Então, vejam, na representação em estrutura física, era também louvada nas festas pagãs aí, a deusa da primavera, a deusa que era responsável pela produção das curas. E essa deusa, então, a chamada Esther, ou Esther, também o seu nome significa. E ela significava sempre os tempos adultos, plantios, a vida nova, enfim. E ela era representada por uma figura de uma mulher muito bonita e que numa das mãos ela segurava um ovo, justamente representando o símbolo da vida, símbolo de toda a renovação, por assim dizer, para aos seus coelhos e que representavam, estavam alegremente em torno de seus pés, e esse coelho, então, significava a possibilidade de vida. Nós recordemos, nas décadas anteriores, a população, as crianças morriam muito em função de todos aqueles costumes e tudo mais, né? Então, essa deusa era lembrada como com esse ovo na mão representando o planeta da produção e esse coelho como altamente, por assim dizer, a possibilidade do nascimento, da renovação, fertilidade entre as pessoas. E toda do ovo representando plantios e as colheitas, o coelho com a fertilidade e a rapidez com que produz a vida, por assim dizer, chegar os dias com essas situações todas que é lógico a própria indústria se apropria no sentido de que você tem uma feliz Páscoa, ovos, coelhos, aquelas coisas todas. Mas o espírita precisa entender que a casa espírita não tem nenhuma conotação nem com os ritos de passagem dos são respeitados de todas as formas, e nem com a deusa da Idade Média, também representava a dificuldade daqueles povos, a produção da terra e a fertilidade das pessoas. E a doutrina espírita não tem nada a ver com essas colocações, e não é possível que você, ao adentrar no centro espírita ou entre os espíritas, seja saudado com a expressão Feliz Páscoa, representando exatamente não entender o que você está dizendo, está representando essa Páscoa. E nisso, nessas reflexões todas, veja bem, nós estamos respeitando todas as práticas e costumes, porém, nós iremos incorporar. Portanto,
os espíritas não comemoram a Páscoa, porque encaram como comemorações de crenças e as respeitam de todas as formas possíveis e imaginárias. E eu peço para terminar com Paulo, quando ele diz assim, que se na realidade nós ouvimos Jesus, nós então vamos ter que nos renovar na transformação espiritual da nossa mente e nos revestir de um homem novo, criado segundo a sua justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao próximo, porque somos membros uns dos outros. E, exatamente, sede bondosos e compassivos, mas que reflitamos que o que nos busca, o que nos renova, é a renovação moral de cada um de nós, a exemplo que nós ficamos aqui no próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.